Olá, muito bem-vindos a mais uma história no nosso canal. Cruza os seus dedinhos, fecha os seus olhinhos que nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez a gente pode ouvir um pouco da Tua Palavra. Nos ajude a prestar atenção e que isso a gente consiga fazer aquilo que o Senhor está ensinando hoje. Em nome de Jesus, amém. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Acho que Pedro estava em alguma enrascada, porque ele estava preocupado em quantas vezes ele tinha que perdoar. Acho que alguém estava ali no pé de Pedro. Então ele falou: Jesus, eu tenho que perdoar a pessoa 7 vezes 7? Ou 7 vezes? Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa, Senhor? Então, Jesus respondeu assim para Pedro: Não, Pedro, não é 7 vezes que você tem que perdoar. Está lá em Mateus, no livro de Mateus 18:21. E ele falou assim: Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7, não 7 só. 70 vezes 7. 70 vezes 7? Pedro ficou pensando, será que a gente tem que ficar contando quanto é 70 vezes 7 e perdoar essa pessoa e acabou? Não. Jesus estava querendo dizer que a gente tem que perdoar muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vou contar uma história para você e para os outros discípulos também. Então Jesus começou a contar. Ele falou: era uma vez um rei que um dia ele resolveu olhar lá as contas dele, né? Chamou talvez o tesoureiro e começou a olhar as contas para ver como é que estava essa parte no reino dele. E ele olhando lá, ele viu que um homem estava devendo assim muito dinheiro. Tipo assim, uns 100 milhões. Então, ele falou: chamem esse homem aqui, o rei falou. Então, o rei falou para ele: olha, você está devendo muito dinheiro para mim. Como é que você vai fazer? Quando que você vai pagar todo esse dinheiro? E o homem, então, ficou todo angustiado e começou a clamar para o rei: por favor, rei, tenha paciência, eu vou te pagar, só tenha paciência, um dia eu vou te pagar, eu posso te pagando aos pouquinhos, rei, mas eu não tenho todo esse dinheiro, por favor, tenha piedade de mim, ó rei, tenha piedade. Então o rei viu que ele estava muito angustiado, que aquele homem estava muito angustiado. Então o rei pensou e falou: olha, você pode ir para casa, a sua dívida está perdoada. A minha dívida está perdoada, eu não preciso pagar nada. O rei falou: não, pode ir para casa, fique tranquilo, você está perdoado, pode ir para casa. Então, o rei, esse homem, foi para casa, mas ele tinha vontade até de beijar os pés do rei, né? Porque você imagina ser perdoado de tanto dinheiro, e ele sabia que se ele trabalhasse a vida inteira dele, ele não ia conseguir pagar. E o rei sabia disso. E ele foi para casa pulando, feliz, tudo, vou contar para minha esposa, vou contar para os meus filhos, nossa dívida está perdoada. Então, aí no caminho, ele encontrou um outro homem. Ele olhou para aquele homem e falou: esse homem está me devendo. E aí ele foi lá e falou para o homem: olha só, você não está me devendo alguma coisa? E o homem falou: sim, eu estou sim, mas olha, eu vou pagar, eu não tenho esse dinheiro agora. E o homem estava devendo, tipo assim, uns 100 reais para ele, né? E ele falou assim: olha, me desculpe, mas eu vou pagar, eu estou trabalhando, eu vou juntar o dinheiro, eu vou pagar, senhor, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, eu quero esse dinheiro agora. Você tem que me pagar agora. Mas me perdoe, senhor, eu não tenho. Então, ele pegou e agarrou pelo pescoço assim: você tem que me pagar, você tem que me pagar. E agarrou assim: você vai me pagar agora mesmo, você tem que me pagar. Por favor, tenha piedade, eu não tenho, mas eu
outro homem que estava devendo tão pouquinho para ele. Você sabe que Deus que é rei também. Deus é o nosso rei. E Deus nos perdoa de todo o nosso pecado. De todo, não deixa nenhum de fora. Porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que cresce em Jesus e pedisse perdão dos seus pecados, Deus perdoaria. Mas às vezes a gente não faz que nem esse moço aqui. Deus perdoa a gente de tudo, de todas as coisas erradas que a gente faz. E olha que são muitas, né? Desde que a gente nasceu, é muita coisa. Mas às vezes alguém erra com a gente e eu não vou perdoar. Eu não quero perdoar. Às vezes perdoar é muito difícil mesmo. Porque às vezes a gente fica muito magoado e muito machucado. Mas a Bíblia fala que a gente precisa perdoar. Então, aquele moço pegou e foi embora para a casa dele. Mas o rei ficou sabendo disso. E o rei, então, falou, como assim? Eu perdoei todos os seus pecados e eu não te mandei preso e toda a sua dívida e agora você não perdoou? Pode mandar os guardas e prendam esse homem. E ele foi preso. E olha só que fim triste, ele podia ter perdoado o outro e ter ficado tudo bem, assim como ele foi perdoado. Sabe, tem uma menina, a Mônica, essa é uma história de verdade. A Mônica tinha um irmão e ele e o irmão dela eram filhos de pais diferentes. Então, toda vez que o irmão dela chegava em casa, a mãe abraçava, beijava e tudo mais. Mas com ela nunca recebia nem um abraço e nem um beijo da mãe dela. E ela ficava muito triste, ela tinha muita mágoa no coraçãozinho dela. E por isso a Mônica era brava, ela brigava com todo mundo, ela xingava as pessoas, ela não tinha muito amor, mas ela tinha um coração muito doído. Mas mesmo assim, a Mônica também ia ter que aprender a perdoar a mãe dela pelas coisas erradas que a mãe estava fazendo com ela. Mas às vezes, perdoar é tão difícil. E às vezes a gente precisa pedir para Deus, para que Deus nos ajude. E às vezes a gente nem quer perdoar, né? Eu falei, eu não vou perdoar essa pessoa que tá fazendo muita coisa errada comigo, tá me machucando muito, eu não vou perdoar. Então a gente precisa pedir para Deus ajudar a gente a querer perdoar. Sabe, lá na Bíblia, lá em Salmos, lá em Efésios 4:32, diz assim, olha só. Sejam bondosos, perdoem-se mutuamente, quer dizer, perdoam um ao outro, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Então a gente pode lembrar daquele rei que perdoou aquele homem. Assim também o Rei Jesus nos perdoa de tudo que a gente faz. Assim também a gente precisa perdoar as pessoas que ofendem a gente. E a gente precisa pedir força para Jesus, para que a gente faça isso. E se você ainda não tem Jesus, você pode pedir perdão dos seus pecados, se arrepender e pedir para Ele te salvar. Então agora, feche os seus olhinhos de novo, cruza os seus dedinhos, que nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me perdoa de todos os meus pecados, de todas as coisas erradas e ruins que eu faço, que eu falo, que eu penso. Eu te peço que me ajude, me dê força para perdoar também as pessoas que me ofendem. Ajude a orar por elas e também a amar essas pessoas, fazendo coisas boas por elas, fazendo bem, mesmo que elas façam o mal. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito obrigada por ter assistido mais uma história. Então, não se esqueça, se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para que quando vier a história nova, o YouTube te avise que tem história nova, tá bom?
Um beijo muito grande e até a próxima história.